Quantas de nós temos sonhos, temos expectativas, temos frustrações, coisas que a gente busca, né? Por exemplo, eu não, tenho muitas coisas na minha vida que eu quero realizar, que eu sonho em realizar. E às vezes sempre me questionava assim, puxa vida, mas parece que as coisas não acontecem, parece que é como se eu estivesse correndo em uma esteira e nada acontece. E aí, às vezes, o que acontece é que a gente não tem maturidade para entender aquele momento e às vezes a gente não consegue entender por que as coisas não fluem, né, na nossa vida. E aí eu fui buscar a Deus, fui buscar um entendimento em Deus, buscar uma resposta, na verdade, né, em Deus para tentar entender tudo que eu estava vivendo, né? E aí eu fiz isso e o Senhor me fez entender, o Senhor me respondeu, na verdade, muitas coisas que eu não estava conseguindo compreender. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. O que acontece, que o Senhor falou comigo e me fez entender, é que Deus nunca vai fazer as coisas nas nossas vidas começar pela metade, porque o nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus que trabalha de maneira gradativa. Por exemplo, hoje pela manhã eu estava junto com meu esposo estudando a palavra de Deus, né? E nós lemos no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis, lá no começo, Deus fez tudo ao seu tempo, no momento certo, na hora certa, no dia certo. Primeiro dia ele fez tal coisa, no segundo dia tal coisa, no sexto dia, enfim. Quem conhece essa história sabe muito bem que Deus fez cada coisa pro seu dia, né? No seu dia certo e na sua hora certa. E aí, eu fui refletir sobre isso e eu tava pensando a respeito da minha vida. Eu ansiei e busquei por tantas coisas na minha vida e lutava com as minhas próprias forças e buscava com o meu próprio entendimento e muitas vezes não queria nem buscava a vontade de Deus, né? Nem buscava entender o que é que Deus tinha para mim, se era o momento certo, se era aquilo mesmo. E o Senhor me fez entender que existia algumas áreas na minha vida que Ele precisava trabalhar antes de realizar os meus sonhos, de realizar o desejo do meu coração. E foi o que eu entendi. E a partir do momento que eu entendi isso, a minha busca, ela foi redirecionada. Hoje, na minha vida, eu não faço absolutamente nada sem orar, sem pedir para que Deus esteja comigo, sem perguntar se é da vontade do Senhor que eu faça aquilo. Peço para que o Espírito Santo fale comigo, me dirija, me dê entendimento. E todas as vezes em que eu oro e eu falo assim, Deus, o meu desejo, o desejo do meu coração é isso, o meu sonho é esse. Mas é de tua vontade, Senhor? É da tua vontade que eu faça isso, que eu viva isso nesse momento? E muito lindo que Deus faz assim comigo, que Deus traz para o meu coração é paz. Então, quando eu vou diante do Senhor e falo com Ele, Deus, esse é meu desejo, esse é meu sonho. É a tua vontade que eu faça isso? Está nos teus planos para a minha vida? Porque a gente não pode viver uma vida cristã teórica. A gente tem que viver uma vida cristã na prática. E quando a gente lê na Bíblia assim,
que seja feita a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa ter paz nisso. A gente precisa entender que mesmo que a gente ouça o não de Deus, ou mesmo que a gente ouça o espere de Deus, a gente vai vivenciar isso em paz. Então, o meu convite para você hoje é: ore, busque uma direção de Deus para sua vida, busque, na verdade, a vontade de Deus para sua vida, e seja o que for, ainda que seja um não, ainda que seja um espere, pode ter certeza absoluta que essa é a melhor vontade de Deus para você. Eu gostaria de deixar essa reflexão aqui hoje para você, que você tenha paz, que você desfrute dessa paz, que você viva essa paz. Que a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Então, viva a vontade de Deus. Viva para o reino de Deus. E as demais pode ter certeza que Ele vai acrescentar. Sabe por quê? Porque Ele é Pai e Ele sabe sempre o que é melhor para nós. Que você tenha um dia abençoado, que você viva hoje o dia que o Senhor preparou para você. Fiquem todos com Deus, preciosas, maravilhosas. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.